queria cumprimentar vocês que estão nos assistindo com uma boa noite. A gente está fazendo um culto hoje que é o culto da virada. A virada de semestre, é o final de um ciclo. E eu só tenho uma coisa para te falar: você está perdendo. Você está aí em casa, você vai assistir a mensagem. Eu tenho convicção de que Deus vai falar, mas você está perdendo. Você já perdeu bastante. Não deixe... Vou te fazer a pergunta que foi feita para a gente aqui. O que você tem de mais importante que você não está aqui? Então, não perca isso. Amanhã tem culto, não perca. Não troque o culto pelo jogo da seleção. Bom, é engraçado como Deus comprova que Ele existe. Porque parece que o Kiko tinha lido a minha mensagem. Eu tenho até o hábito, e várias pessoas nessa casa têm, de antes de pregar se sentar com o apóstolo L e passar a palavra com ele e tal. E eu não pude fazer isso com o Kiko hoje. Mas o pessoal da adoração, para quem eu falei um pouco antes da mensagem, sabe que tudo que o Kiko falou, a forma como Deus está conduzindo o culto, está extremamente alinhado com o que ele falou comigo acerca da mensagem. Então, fique atento, fique atento. Há umas semanas atrás, eu preguei no Retiro dos Jovens, e a minha esposa falou comigo assim: amor, eu acho que você devia... Tem hora que você devia dar uns gritos, porque você fala umas coisas bem empolgantes, assim. E o Kiko, no Retiro dos Homens, falou assim: só o mineiro mesmo para dar uma palavra dessa e falar quietinho. Eu estaria pulando se eu estivesse falando tudo que ele está falando. E hoje tem umas coisas que talvez me fariam pular ou gritar, mas eu não me vejo fazendo isso, não. Eu me vejo descalço, mas não me vejo pulando e gritando aqui. Bom, o Kiko não sabia... Eu nem falei com o Kiko. O Kiko mandou um e-mail para a Açúcar, e a Açúcar encaminhou um e-mail para mim, falando assim: o Kiko pediu para você vai pregar no sábado, e o tema era 50%. Mais paixão, mais vida. E assim que eu vi esse tema, mais 50%, a primeira coisa que me veio à cabeça são obras concluídas, parcialmente concluídas. Parcialmente é a palavra que eu queria lembrar. Obras parcialmente concluídas. Principalmente que esse tumulto todo de Copa aí, quem acompanha esporte vê, o estádio tal estava com X% das obras concluídas, e o estádio tal com X% e tal. Então, Deus começou a me falar. E eu sabia que ele ia falar alguma coisa de obras por causa do que eu tenho lido, do que eu li essa semana. Tem algo que eu vou dizer agora que vários de vocês já ouviram. As pessoas que me ouviram pregar as últimas vezes já me ouviram falar isso. Mas eu vou falar de novo porque é algo que tem mudado o meu relacionamento com Deus. Já há algum tempo, há alguns meses, eu me propus a estudar o livro de João. E eu falei assim: eu não vou sair de um capítulo até que Deus me fale algo naquele capítulo. Então eu estou agora no capítulo 14 de João, que é onde onde eu vou ministrar hoje. E se eu pegar a Bíblia e vir do capítulo 1 até o 14, eu tenho algo que Deus me falou em todos os capítulos. No Retiro das Mulheres, a Zê trouxe uma revelação tremenda em Mateus 1, na genealogia de Jesus. E eu fiquei assim, eu falei: cara, é impossível eu ler 30, 40, 50 versículos e Deus não me falar nada. Então, eu passei a ler, e no outro dia eu leio a mesma coisa. Para quem estuda música, isso não é novidade, você ficar repetindo a mesma coisa, não. Você tem que ficar repetindo mesmo. Então é interessante porque se eu começo a fazer isso no domingo, e quando é lá para terça-feira, eu já li o mesmo texto 3 vezes, 4 vezes. Então eu não preciso ler de novo para ficar meditando nele. Eu passo o dia mastigando aquilo e falando com Deus e vendo o que Deus quer falar. E é interessante porque o livro de João fala de muitas coisas que Jesus fez, de tudo que ele fez. É um livro onde eu conversava com o apóstolo L, ele falou assim: é o livro onde ele vem mostrar o poder que ele tem, quem ele é e o que ele pode fazer. Então é interessante porque 90% do que está lá a gente já ouviu diversas mensagens no livro de João. São textos bem conhecidos e Deus tem me falado coisas diferentes de tudo que eu já ouvi.
O que eu quero dizer com isso é: se disponha a ouvir, a estudar a palavra, insista, porque ele vai falar. E aí é interessante porque eu sempre penso assim, eu tenho algo, eu preciso ter algo para falar, Deus está falando alguma coisa e tal. Então, quando surge assim, prega no sábado, eu não vou mudar o que eu estou lendo, a menos que Deus fale. Mas eu falo: Deus, o Senhor quer que eu mude? E Ele não dá a entender que quer, então eu continuo naquilo ali. Quando chega o dia, ontem eu saí com o Maicon à noite, eu falei com ele, eu preciso montar o quebra-cabeça, mas eu já tenho as peças, porque Deus já vinha me falando. E aí, essa noite, de ontem para hoje, eu li de novo o texto e sentei para montar o quebra-cabeça, como eu disse. Então, vamos lá. Vamos ler João 14. Jesus, 10 para as 9. João 14, versículo 11. João 14, 11. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Como eu disse, é interessante que a gente já deve, todo mundo aqui, ou a grande maioria, já deve ter ouvido falar disso. O que você pedir no meu nome eu vou fazer, vocês vão fazer obras maiores do que as obras que eu fiz. São passagens bem conhecidas e que, a princípio, eu achei até um pouco perigoso, porque Jesus fala assim: creia nem que seja pelas obras. Se você não crê por quem eu sou, em quem eu sou, creia nem que seja pelo que eu estou fazendo, mas creia. Ainda que seja um crer meio que na base do interesse, que você crê pelo que ele pode fazer, mas creia. E aí, a gente já ouviu vir um jargão, né? Eu já ouvi tanto crente falar isso, tentando enquadrar o outro, mas eu posso orar pelo fulano que está com câncer e Deus curar ele, porque eu vou fazer obras maiores do que Jesus fez, ele fala isso e tal. E, como eu disse, foi ficando uma leitura um pouco perigosa. Mas aqui tem algo que Deus começou a me ensinar. Ele fala assim: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E isso também é um negócio bem louco, porque aí você fica assim: então tudo que eu pedi, a Bíblia fala que tudo que eu pedi, e eu quero um carro, e eu quero uma casa, e eu quero um marido, e eu quero isso, e eu quero aquilo, e tudo que eu pedi Ele vai fazer, e a gente fica tentando enquadrar Deus, ou enquadrar Jesus nisso, né? Sua palavra está falando isso, então faça. Como eu disse, é bem perigoso. Mas a gente está na metade do ano, e como você usou o nome de Jesus até aqui, nesse ano? O que você já pediu até aqui? Como foi seu ano até aqui? A gente está exatamente terminando o primeiro semestre. E o que você pediu? As perguntas que é interessante, que tem muito a ver com tudo que está acontecendo no culto. São perguntas que o Espírito foi me trazendo. O que pedimos nesse nome? Com o que nos gastamos nesse primeiro semestre? O que foi importante para você? Onde empregamos as nossas forças? O que nos motivou até aqui e quais os frutos das nossas obras? De tudo que você fez, qual foi a motivação do seu coração? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, qual é o fruto de tudo que você fez? Já se passaram 6 meses. Alguma coisa do que você está fazendo até aqui já deu fruto? Tem fruto? Você já pode olhar e falar assim: está terminando um ciclo, e como está terminando um ciclo, eu já colhi frutos do que eu comecei a fazer em janeiro. E a última pergunta: essas coisas que você fez geraram vida? Gerou vida em alguém? Que seja em você mesmo, mas gerou vida. O que você fez até aqui, a obra que você se preocupou em fazer até aqui, gerou vida em alguém? E como são duas coisas, mais paixão e mais vida, vamos falar de paixão. E até aqui, são 6 meses desde que a gente ouviu esse tema aqui. Como está a sua paixão? Ela esfriou? Ou você está no mesmo pique que você estava em janeiro? Ou o ano veio passando e a gente vai sofrendo, e a luta, e não sei o quê, e a pegada vai diminuindo, e a paixão vai diminuindo, e a gente vai oscilando.
Está pela metade, talvez, sua paixão? Ah, não, eu tenho estoque de paixão para o ano todo, que o tema é esse. A gente está na metade do ano, então a minha paixão está na metade. Eu estou conseguindo dosar. Eu me preocupei em dosar um pouco, então até aqui está legal. Ela precisa ser renovada? Eu quero traçar um paralelo, porque Deus começou a falar isso tudo comigo, e aí eu passei a pensar na minha vida, como a minha vida estava diante disso tudo. Eu tenho falado nas últimas vezes que eu preguei acerca da adoração, vou dar só um dos conceitos. Aliás, os dois, rapidinho, é só o conceito mesmo. Os dois conceitos são: a adoração é quando eu vou diante de Deus e reconheço quem Ele é. A adoração nasce aí, quando eu diante dele reconheço quem Ele é. E o ponto 2, que é um conceito que eu não aprendi em livro, esse primeiro eu aprendi num livro. O segundo a adoração é um estilo de vida. E desde que eu entendi isso, eu tenho buscado a Deus pedindo que Ele revele quem Ele é. Tem sido porque aí eu vou adorar com revelação de quem Ele é. Então, Henrique, a revelação, ou seja, o conhecimento de quem Ele é, produz paixão. Quem me conhece há mais tempo eu falo desde quando eu estou aqui e tal, sabe que nos últimos anos eu me tornei um cara totalmente diferente. Hoje eu sou um cara que não tem nada a ver com o cara que chegou aqui. Nada a ver. E eu já falei isso outras vezes, se alguém me trouxesse, quando eu cheguei, me trouxesse até 29 de junho de 2013 e falava assim, esse cara vai ser você, eu falava assim, não vou, você está mentindo, eu não sou esse cara aí, tem nada a ver. E eu me tornei outro cara. E isso porque a revelação que Deus começou a me dar de quem Ele era, produziu paixão na minha vida. Isso mudou. Eu nunca mais oscilei. Eu era um cara que eu vivia apanhando do Kiko porque eu oscilava. Às vezes eu acreditava, às vezes não, eu achava que ia dar, e às vezes eu achava que não ia dar, que eu não ia dar conta. E isso foi acabando porque eu passei a ter revelação. Na minha vida, revelação e paixão são duas coisas diretamente proporcionais. Quanto mais eu tenho de um, mais eu tenho do outro. Quanto mais eu tenho revelação, mais eu sou apaixonado. E uma das coisas que tem me apaixonado em Deus é que não tem formato pronto, saca? Não tem uma coisa assim, eu vou fazer isso e vai funcionar desse jeito. Não, Deus não está nem aí para isso. Como eu disse, eu estou no capítulo 14 de João, e cada uma dessas vezes Deus me falou de formas muito diferentes. Só dando um toque, tem umas pessoas que estão se preparando para discipular, aproveitem isso, porque as pessoas que vocês vão discipular vão ver em vocês referência. Então busquem em Deus ser a referência que Ele quer que você seja. Eu tive que fazer isso antes do discipulado, eu tive que fazer isso com a adoração. Eu assumi a liderança da adoração aqui, e eu fui diante de Deus e falei, Deus, a briga é séria e eu não vou dar conta sozinho. E aí eu passei a buscar inicialmente, porque no domingo eu tinha que ter uma palavra. No domingo pela manhã eu precisava ter uma palavra. Mas Deus começou a se revelar a mim de uma forma tão particular, e isso não é para mim, isso é para todo mundo. Deus é um Deus individual e particular, que eu passei a me apaixonar tanto por Ele, que hoje pode não ter discipulado, mas eu não consigo deixar de buscar mais dEle, de quem Ele é. Eu quero saber mais, eu quero viver mais isso, e isso vai mexendo tanto comigo, vai mexendo tanto. Talvez começou por causa do discipulado? Eu acredito que sim. Deus sabia que foi uma forma que Ele usou para isso. Então, talvez você discipular alguém, o meu discipulado era com o pessoal da adoração, você discipular alguém, Deus está convocando você a fazer isso. Conheça mais de quem Ele é, para que você ajude outra pessoa a conhecer quem Ele é também. É assim que funciona. É a expansão de um reino. Isso é a expansão. Eu conheço, Deus fala comigo, eu me apaixono por aquilo provoca o desejo de viver isso na vida do outro, que passa a viver assim e produz na vida de outro, e assim vai. Bom, mas como eu disse, eu queria traçar um paralelo disso que eu falei. Na minha vida, revelação e paixão são duas coisas diretamente proporcionais. Mas com Jesus a coisa é um pouco diferente. E como eu falei, não tem formato, a gente vai ler um pouco mais esse João 14, só que de trás para frente. Vamos ler o versículo 21. É bastante conhecido. A gente vai terminar lá onde a gente começou, com uma visão totalmente daquela visão, diferente dessa de você vai fazer obras maiores que a minha e ponto final. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aqui,
Deus fala um negócio, Jesus fala um negócio que eu achei muito interessante. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Como eu falei, com Jesus a coisa é um pouco diferente. Para mim, paixão e revelação são duas coisas que andam juntas. Com Jesus não, porque Jesus fala antes, e a gente vai ler isso também, que quem o ama é aquele que segue os mandamentos dele. Esse é o que ama. João 3,16, acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia inteira. Se eu pedir para qualquer um subir aqui e falar, mesmo pessoal novo, talvez vai saber falar. João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo inteiro, mas a revelação é para quem obedece. A revelação não é para todo mundo. Ele ama a todos. Você que está me ouvindo aí, ele te ama também. Você não está fora do pacote, não. Mas ele fala assim, que aquele que me ama, não é aquele que eu amo, aquele que me ama será achado do meu Pai e eu me revelarei a ele. Não é aquele que eu amo a todos, mas eu só vou me revelar àquele que corresponde a esse amor. Eu não vou me revelar a qualquer um. Então, às vezes, a gente não entende porque está na igreja há tantos anos, porque canta do amor de Deus e Deus ama a gente mesmo, isso não está errado, mas porque alguns têm acesso à revelação e outros não têm. Não tem porque você não ama, porque você não demonstra que ama. Porque ele fala que se você amar, você vai ter acesso à revelação. Vamos continuar subindo aí, voltando para o início do capítulo. João 14, versículos 19 e 20. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quando eu tenho a revelação de quem Jesus é, eu entendo quem eu sou nele e quem eu sou no Pai. Quem ele era no Pai, quem eu sou nele e, consequentemente, quem eu sou no Pai também. Quando eu tenho essa revelação, eu entendo o que ele falou aqui. Eu só vivo porque ele vive. É isso que está escrito aqui, ó. Vou ler de novo os mesmos versículos. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Quando eu tenho revelação de quem ele é, quando Deus me dá essa revelação, eu passo a entender que eu só vivo porque ele vive. Não tem outro motivo. Eu não vivo para fazer as coisas do jeito que eu quero, na hora que eu quero, para chegar no meio do ano e olhar assim e falar, o que eu consegui até agora? Não consegui, o ano já está na metade, eu ainda não consegui. Henrique, eu queria emagrecer, o ano já está na metade e eu estou mais gordo do que quando ele começou. Que frustração! Mas não é isso, não adianta. Eu vivo porque ele vive, ponto final. E isso eu posso falar, em termos de revelação, glória a Deus, não é mérito meu não, mas eu sou outro cara. Nesse ponto eu também engordei. A revelação eu também engordei, isso também é bom. Vamos continuar subindo mais um pouco. Do 15 ao 18 eu não vou falar, não vou ler não, porque é longo, mas ele vai falar que ele vai para o Pai e ele vai mandar o Espírito. E aí ele usa um termo que ele fala assim, eu não vou deixar vocês órfãos. O Kiko falou isso. Falou que a gente ia viver, falar do relacionamento de pai e tal. Ele não vai deixar órfão. Eu não vou nem ler isso, porque não é o foco da mensagem, só para a gente não misturar. Eu até escrevi assim, não preciso ler, mas eu tenho que falar. Então, eu só estou citando, é através do Espírito que a gente vive isso. Tá? Vou continuar. Subindo um pouco mais. É só para vocês entenderem que eu dei o saltão do 19 e 20, eu vou direto para o 13 agora. João 14, versículo 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Isso a gente leu já, né? Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é o 14. Mas o que me chamou a atenção é que, como eu disse, a gente sempre deu carteirada em Deus. Eu falei isso no começo, da carteirada de prensar Deus na parede. Mas eu estou pedindo no seu nome. E a Bíblia fala que tudo que eu pedir no nome dele, ele vai me dar. Só que aqui Jesus dá um segredo muito louco. Que ele fala assim... eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Cada vez que eu peço algo que não é para glorificar o nome do Pai, ele não vai fazer. Então, talvez você está insistindo aí com seu casamento, com seu emprego novo, com a sua situação financeira mudada, e ele não vai fazer simplesmente porque você não está pedindo isso para glorificar o Pai. Você está pedindo isso com a motivação errada. E aí você pede...
Ah, mas eu queria isso, eu queria pregar, porque pregar, nossa, deve ser muito legal pregar. E por que Deus não vai deixar eu pregar, se pregar é um negócio que a Bíblia fala para todo mundo anunciar o Evangelho? E a gente fica cheio dessas coisas, quando na verdade a minha motivação não é glorificar o nome dele. E enquanto não for, ele não vai fazer. Ele fala que se for para glorificar o nome do Pai, você pode pedir no nome dele que ele vai fazer. Se não for, ele não faz. É simples. E eu vou falar agora, tem um ponto muito, muito legal. Porque no começo eu falei de um perigo que esse versículo gerava, né? De tudo que eu pedir, meu Pai vai fazer. Esse perigo, quando eu entendo que ele vai fazer aquilo que glorifica o Pai, isso deixa de ser perigoso. Eu peço e recebo o que glorifica o Pai, porque ele fala que ele vai fazer. Ele vai fazer aquilo que manifesta a glória dele, e nada mais. Eu vou falar de 3 coisas aqui, daqui para o final agora. Eu vou falar de 3 coisas. E depois dessas 3 coisas, e essas 3 coisas obras, são as obras, que é o que Deus me falou dos 50%. A gente está fechando um ciclo agora. Então, as suas obras ou estão pela metade, ou você vai acabar algumas delas. Fechar o ciclo, talvez, é terminar uma coisa e começar outra. Então, eu vou, agora, esses 3 pontos são as obras, a paixão e a vida. São 3 coisas que a gente vai ver no final. E aí eu vou, depois disso tudo, o ponto final que eu vou explicar o que é também. Bom, vamos ler, pensando em obras. Não mais obras pela metade, obras concluídas, obras completas. Vamos ler os versículos 11 e 12. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Eu digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Quando eu falo de ter obra concluída, Jesus está falando aqui do final da obra dele. Ele fala assim, eu estou indo para o meu Pai. E essa obra que eu li agora, que tudo que você pedir no nome dele, que for para glorificar o Pai, ele vai fazer, isso vai acontecer porque ele foi para o Pai. E ele vai para o Pai e fala assim, vocês vão fazer obras maiores. Mas não é simplesmente eu vou fazer obra maior, não. Eu vou fazer obra maior porque ele concluiu a obra dele na cruz. Eu só posso fazer uma coisa maior porque ele se deu para isso. Ele fala assim, vocês vão fazer maiores porque eu estou indo para o Pai. Eu estou indo para o Pai para dar direito, para dar acesso a você, para que você tenha acesso a fazer coisas maiores do que eu estou fazendo. As minhas obras e as suas obras precisam estar concluídas. Mas não perde o fio do que eu estou falando. Essas obras estarão concluídas quando forem para glorificar o nome dele. Então, sim, eu posso fazer maior, mas vai ser maior à medida em que eu peço para glorificar o nome dele. Ao longo de João, Jesus tem me ensinado muito, porque eles chegam para ele e falam assim, Jesus, esse homem é cego desde que ele nasceu, quem pecou para ele ser cego? Ele pecou, os pais dele? Jesus fala assim, ninguém pecou, ele é cego, ele nasceu cego para que a glória de Deus fosse manifesta. Aí falam com ele assim, Lázaro está doente. Aí Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, é para que a glória de Deus seja manifesta. Jesus viveu para manifestar a glória, e é isso que eu vou fazer a mais. Eu posso manifestar a glória dele numa proporção maior. Não porque eu sou maior que ele, não. Mas porque ele morreu para isso. Ele se entregou na cruz para que eu também pudesse manifestar a glória dele. E aí a gente entende isso. Não, eu posso fazer obras maiores. Então, se Jesus curou alguém, eu também posso curar. E aí eu vou ficar aquele pregador famoso e vou pregar e pessoas vão se converter. E a gente tem um foco todo errado, quando na verdade a única coisa que interessa... A única coisa que interessa a Deus, a única coisa que Jesus se interessou em mostrar faça o que manifesta a glória do meu Pai, mais nada. E se você se preocupar com isso, se você se preocupar em manifestar a glória dele, você vai fazer obras maiores do que as que ele fez. Ele que está falando isso. Então, e é um ponto interessante, porque fala que a gente vai fazer obras maiores porque ele está indo para o Pai. Sabe por que isso é muito louco? Porque esse ir para o Pai, para ele, representava a morte. Para a gente representa a vida. E a gente vai fazer obras maiores que as dele, sem morte, porque ele já morreu. Ele já morreu, ele já fez. Então eu vou fazer obras maiores do que as que ele fez,
Vou manifestar a glória de Deus numa proporção maior, porque eu não vou morrer. Ele já morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. A gente prega muito aqui, eu já preguei isso, e não quero de jeito nenhum tirar o fato de eu ter que me anular e etc e tal, e que isso é sim um tipo de morte. Mas nenhum de nós teremos que passar pela morte física para que a glória de Deus seja manifesta. Nenhum de nós. A gente pode manifestar isso em vida, porque Ele passou por essa morte. Ele se entregou para isso. Como eu disse, eram 3 coisas. Isso são as obras. A segunda coisa, paixão. Vamos ler o versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Aqui, para ser bem sincero com vocês, é o ponto onde Deus começou a me falar nesse capítulo todo. Isso foi, acho que na terça-feira. Que Jesus falou uma coisa aqui que saltou aos meus olhos, as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. A obra não era dele. Jesus não veio para se entregar na cruz, para morrer por minha causa e sua causa, por uma obra dele. Não era dele, era do Pai que tinha enviado ele. E talvez a minha obra está na metade do ano e não está concluída, porque eu estou correndo atrás da minha obra. Porque eu não parei para falar, Deus, o que o Senhor tem? Qual que é a sua obra? O que o Senhor quer fazer através de mim? O que o Senhor quer fazer através de mim? Qual era o plano de Deus para você no início desse ano? Porque se eu te perguntar qual era o seu, você vai me falar. O meu, por exemplo, era perder peso. Ainda tem alguns outros, mas é porque eu já brinquei com peso aqui. Mas você tem aí seus projetos pessoais. Todo mundo faz listinha de projeto pessoal no começo do ano. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. Mas algum de nós parou e perguntou, Deus, qual é o seu projeto para a minha vida esse ano? Qual é a sua obra? Qual é a sua obra que eu preciso concluir esse ano? A obra não é minha, a obra é dele. E a obra dele é uma obra de alguém que é apaixonado. Porque a obra dele que Jesus fez o tempo inteiro foi revelar ao Pai. Então a obra que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida é que eu revele ele a outras pessoas. Ou que eu o revele, para falar o português certo, que eu o revele a outras pessoas. Essa é a obra que ele tem para mim e para você. Essa é a obra dele. É expandir um reino, e esse reino ele vai se expandir à medida em que pessoas têm acesso a uma cultura dele, não é minha. A obra não pode ser minha. E isso tem que ser tomado um certo cuidado, porque a gente às vezes mascara. A religião faz isso. Eu mascaro que se eu estou fazendo na igreja é a obra dele. E para o louvor é a obra de Deus. E às vezes não é. Às vezes eu venho aqui querendo mostrar como eu sou bom. Às vezes eu venho pregar querendo mostrar como eu sou bom, a obra passa a ser minha. E Jesus falou, tudo que eu falei, não era eu que estava falando, era o Pai fazendo a obra dele em mim. Tudo que eu faço, quer seja subir num púlpito, quer seja bater o cartão numa fábrica, quer seja atender um paciente, tem que ser o Pai fazendo a obra através de mim. Porque Ele é apaixonado por vidas, não sou eu. Isso não está em mim, isso não está em você, isso está nele. A paixão por vidas é algo dele, só que ele ama tanto vidas que ele se preocupa em gerar outros e tornar esses outros capazes de gerar outros ainda. É um ciclo. E eu preciso entrar nisso, eu preciso viver nisso, parar de correr atrás do que eu quero, das minhas metas pessoais, não chegar no meio do ano e ficar triste porque eu não emagreci, mas olhar e falar assim, Deus queria se revelar a mim esse ano, e irmãos, sem nenhuma soberba, mas Deus se revelou muito a mim até aqui. Se há um ponto que eu quero que continue nesse ano daqui para frente, é a revelação que Ele tem me dado. Existem vários outros, mas eu quero que isso continue, porque eu sei que a obra é dele. E isso é algo que eu tenho entendido. Cada vez que eu chego no final de um texto e falo assim, cara, como Deus me falou aqui, isso não é meu. Isso não é entendimento humano, não tem jeito. Eu já li isso tantas vezes e nunca tinha percebido isso. Parece que algumas letras saltam na minha cara, fica em negrito na Bíblia. Eu falo assim, cara, mas não pode ser eu, a obra é dele, não sou eu mesmo, não é você. Vamos continuar subindo. A última coisa, vida, no versículo 6. Respondeu Jesus. Esse versículo, então, todo mundo vai saber de cor e salteado. Deve ter umas Bíblias abertas nesse versículo aí, na estante. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como eu disse, eram 3 coisas diferentes. A primeira, as obras concluídas, que é fazer obras maiores e sem ter que passar pela morte.
A paixão, porque a obra não é minha, a obra é de alguém que é apaixonado, é tão apaixonado que mandou o filho dele morrer por mim. Mas esse filho dele que morreu por mim, ele é a vida. É ele que eu tenho que mostrar para o outro. Ele é a vida, ele é o caminho. Ele viveu, e se você ler João, o livro de João, você vai ver o tanto que ele se preocupa em, eu vou fazer isso se for glorificar o nome do Pai. Se não for glorificar, eu não vou fazer. Jesus tinha uma preocupação pulsando nele, que era glorificar o nome do Pai. Pulsava tão forte que levou ele a morrer na cruz para que esse nome fosse glorificado. Então, a vida, ele era a vida. E o exemplo que ele deu de ser a vida eu sou a vida, mas eu sou uma vida disposta a acabar para que ele seja manifesto. Bom, e como acessar isso tudo aí? Como acessar esse... beleza, Henrique, legal, ser apaixonado pela vida e viver igual ele, e refletir o Pai e a glória de Deus e tal, mas como que eu faço isso? Há umas semanas atrás eu trouxe teve um texto de João, acho que João 10 ou 11, que falava de Jesus ser a porta e que tinha que passar por ele para entrar no aprisco, e se alguém entrasse sem ser pela porta era ladrão. E eu fiquei a semana quase toda sem Deus falar. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer dizer aqui? Eu já tinha ouvido tanto aquilo de eu sou a porta, você tem que passar por mim como salvação. E aí Deus começou a me falar umas coisas que ele é isso que eu estou falando, tem sim a responsabilidade que ele me deu do discipulado. Isso tem um peso, sim. Porque na ceia, à noite, no sábado à noite, antes do domingo, a gente estava cantando Mostra-me Sua Glória. E aí, naquela hora, Deus falou assim, Isaías viu a minha glória. Deus me falou isso enquanto a gente adorava. Eu cheguei em casa com isso na cabeça e fui ler sobre Isaías. E foi uma palavra que eu trouxe para o pessoal do discipulado que mexeu comigo um pouco. E já vou falar. Eu tive um certo receio de trazer essa palavra que eu vou falar agora. Eu estou indo para o final, a gente vai ler mais 2 referências só. Eu tenho um certo receio porque... Pode abrir sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas 26. Enquanto você abre, eu vou falar. Eu tenho um certo receio porque eu fico assim, talvez é porque foi uma revelação que mexeu tanto comigo, e eu falei no discipulado para 4 ou 5 pessoas só, e talvez porque aí eu vou pregar, eu quero falar dessa revelação. Então, quando Deus começou a me falar, eu comecei a questionar isso. Eu falei, Deus, é para eu falar disso mesmo ou não é? Eu fiquei meio com medo. E o que Deus trouxe dessa revelação toda, e é onde eu vou terminar, a pastora Luciana, hoje à tarde, eu até comentei com ela, eu falei assim, ontem ela me entregou uma palavra na intercessão que Deus tinha falado com ela. E eu falei assim, essa palavra que você está... Eu falei com ela hoje de manhã isso. Hoje ela passou lá em casa, eu falei isso com ela. Eu falei, a palavra que você me deu ontem foi a peça final para o quebra-cabeça. E aí é para lá que a gente está indo agora. Por isso que eu estou dando a revelação... vou repetir uma coisa que o pessoal da adoração já ouviu, mas que muitos de vocês não ouviram ainda. É algo que mexeu muito comigo e eu espero que produza em você o que produziu em mim. 2 Crônicas 26, versículo 16, do 16 ao 21. 2 Crônicas 26. Antes de falar desse rei aí, se você ver o título aí, está assim, o reinado de Uzias, rei de Judá. Nessa época aqui, os reis viviam numa escala de vamos ver quem vai ser pior um que o outro, né? Via um cara, ele governava tão mal, fazia tudo que Deus reprovava, e ele falava assim, está escrito na Bíblia, ninguém foi tão mal aos olhos de Deus no reino até a chegada desse cara. Aí veio o filho dele, que foi pior do que o pai. Aí você fala, cara... Quando termina, fala assim, ninguém foi pior do que ele, até vir o filho dele. E aí os caras ficam disputando. Acho que o cara já nasce tão ruim como o pai, e ele passa a vida tentando ser pior. É complicado o negócio, era complicado. E de vez em quando aparecia um outro louco que quebrava tudo e falava, eu vou seguir o Deus lá de trás, o Deus dos meus antepassados. E aí ia fazer o que Deus queria que ele fizesse, não Jesus. E aí, alguns...
por fazer isso, por ver que ia sendo ruim, era ruim para o povo, e por querer ser bom rei, acertava de vez em quando. Uzias foi um desses caras. Uzias é o que a gente vai ler agora. Uzias fez tanto o que agradava a Deus, que ele libertou Israel Israel chegou a ser cativo de alguns povos, tinha os povos morando em Israel e dominando o povo. Ele conseguiu mandar todo mundo embora. Para você entender, Uzias começou a reinar com 16 anos. E ele chegou a ter um exército com 2.000 generais. Ele tinha mais de 300.000 homens sob o comando dele. Ele era um cara top. E fala assim, ele fazia o que Deus mandava ele fazer. Era um cara que agradava a Deus. Uzias agradava muito a Deus. Porque ele falou assim, numa escala de um rei querendo ser pior que o outro, um cara se levantar para fazer o que Deus queria, aí Deus fala assim, eu vou dar um exército para esse cara porque ele tem que conquistar tudo o que ele quiser. Finalmente alguém está fazendo o que eu queria que fizesse. E Uzias foi esse cara. Até uma parte, que é onde a gente vai ler agora. 26, a partir do 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Isso era uma coisa que só os sacerdotes podiam fazer. Uzias foi até... Isso não está escrito, só estou falando. Uzias foi até a presença de Deus porque ele se achava o cara. Eu já conquistei tudo que eu queria, Deus me deu tudo. Olha isso, Deus tinha dado, e ele sabia que Deus tinha dado. Deus me deu tudo, então agora eu vou diante dele e vou fazer algo. Eu não preciso de um sacerdote no meu lugar. E talvez você ache ter uma vida com Deus e tão profunda que você acha que você não precisa ouvir seu apóstolo. Você acha que você não precisa ouvir sua liderança. Cuidado, Uzias fez isso. E a gente vai ver o que aconteceu com ele. O sumo sacerdote Azarias, versículo 17. E outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles foram enfrentar o cara que tinha 300.000 soldados. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor já o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Agora vamos lá para o que Deus me falou em Isaías. E é a última referência que a gente vai ler. Isaías 6. Isso aqui também é extremamente conhecido. Isaías 6. Dos versículos 1 ao 4. O chamado de Isaías. Todo mundo achou? Isaías 6, do 1 ao 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba da sua veste enchia o templo. Eu não sei se você lembra, eu falei antes de ler isso, que Deus me falou que Isaías tinha visto a glória dele. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. A fumaça é algo que representava a glória de Deus. Aí você vai falar comigo assim, ô mineiro, beleza. Você falou do Uzias, quem Uzias era, que ele vacilou no final lá e Deus reprovou ele. O que tem isso a ver com Isaías? Vamos ler de novo, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono. Uzias representa um espírito de chegar diante de Deus na base da sua própria força. E talvez você chegou até aqui, até a metade do ano, baseado na sua própria força. Talvez você foi diante de Deus baseado na sua própria força. Mas Isaías só viu a glória do Senhor quando esse espírito morreu. Quando esse espírito foi expulso do meio do povo.
Você só vai ver a glória de Deus, você só vai ver a obra dele ser concluída em você, quando você entender que não é na força do seu braço que você vai diante dele. Não é pelo que você faz que você vai diante dele. Não é. Não é pelo que ele te dá. Não é pelo que ele te dá. Porque ele pode te dar simplesmente porque você é fiel. Isso é lei para ele. E ele não quebra os próprios princípios. Então, se você dá o dízimo, você pode ser próspero porque você é fiel na oferta. Mas isso não é motivo para você ir diante de Deus pensar que é na força do seu braço. Não é. E aí você chega no meio do ano e fala assim, mas eu estou arrebentando, cara. Eu comecei o ano e a minha empresa está bombando e eu estou indo bem no trabalho e Deus está fazendo porque eu sou fiel pra caramba. E é por isso que Ele está fazendo. Não é por isso. Para de achar que é por causa do que você faz. Para de achar que é por causa do que você faz. Porque enquanto você fizer isso, você não vai ver a glória de Deus. A fumaça que representa a glória de Deus nunca vai encher o templo, até que você pare de fazer isso. A fumaça só encheu o templo, o Espírito de Deus só visitou alguém e só encheu o templo depois que esse Espírito sumiu. Só depois que Uzias morreu. E a gente às vezes está na metade do ano e fala assim, olha, as coisas estão bombando na minha vida, está tudo rolando da hora. Ou não, ou talvez eu estou no inverso também. Mas eu estou sempre querendo resolver na força do meu braço. Olha, está ruim, mas deixa eu te falar, está ruim porque eu estou servindo muito a Deus, e aí Deus está me provando, porque eu, e o foco sempre sou eu. Sempre é o meu problema. Eu quero que Deus se revele resolvendo algo que eu preciso que Ele resolva. Ou mantendo algo que está muito bom e eu quero que Ele mantenha. Mas o foco sempre sou eu. Sempre é o que eu faço, sempre é o que eu posso, sempre são os soldados que eu tenho a meu dispor. Meu irmão, enquanto esse espírito não for arrancado da sua vida, você não vai ver a glória de Deus. E é isso que Deus me falou, que mexeu muito comigo. Até hoje, tem semanas que eu li isso, e até hoje é algo que mexe muito, que mastiga muito, que eu tenho que mastigar muito isso. Ontem, a palavra que a pastora Luciana trouxe para mim, e ela falou isso na intercessão, então não foi só para mim, mas depois ela veio orar comigo e ela disse, e uma das pessoas que Deus me trouxe era você, eu via você. É que chegava um tempo de descanso. Talvez você chegou até aqui na metade do ano, você está cansado, sua paixão está diminuindo, suas obras não geraram vida, e tudo isso foram coisas que eu vim falando até aqui. E talvez isso não aconteceu porque você está fazendo na força do seu braço. Talvez isso não aconteceu porque você não aprendeu o princípio básico, que é descansar no Senhor. Ontem Deus nos chamou a isso de novo. Para mim, esses dias de virada começou ontem. Começaram ontem. Ontem, Deus me chamou a atenção de novo e falou assim, descansa em mim. Eu sei que você se preocupa em cuidar do seu filho, eu me preocupo e sei que você se preocupa. Isso eu estou dizendo exatamente a palavra que a pastora Luciana me falou. Eu sei que você se preocupa em cuidar do seu filho, mas descanse em mim. Eu sei que você se preocupa com o seu casamento, descanse em mim. Você se preocupa com a sua empresa, com o seu trabalho, com a sua situação financeira, descansa em mim. Descanse em mim. Não faz na força do seu braço, porque a força do seu braço impede a minha glória de ser manifesta. A força do meu braço e a força do seu braço impedem a glória de Deus de ser manifesta. Eu não vou conseguir gerar no Asaf um homem de Deus se for na força do meu braço, se for baseado no que Deus está falando comigo. Não, não é. Não é por quem eu sou diante dele, é por quem ele é. É porque ele me ama tanto que ele entregou o filho dele para morrer por mim. E é isso que vai fazer diferença na minha vida e na sua. Não é a minha força, não é a sua força. É isso que eu tinha para essa noite. Eu queria convidar você. Talvez você ache que está tudo bem nos seus 50%, nas suas obras parcialmente concluídas. Se você acha que elas estão bem, mas ao mesmo tempo você quer dar um espacinho para o que Deus tem para você, esse espacinho é suficiente para ele começar a se mexer. Se você quer dar esse espacinho, vem para frente. E talvez você ache que não está nada bem. Se você acha que não está nada bem, deixa eu te falar, é em você que ele vai fazer primeiro. Não é em quem quer dar só um espacinho, não. Se você acha que não está nada bem e reconhece que quem tem que fazer é ele, pode vir para frente também. Queria chamar a adoração. Kiko também, porque eu vou tocar ali. Despedir do pessoal da internet. A gente vai adorar agora e
Eu quero declarar de novo que o primeiro lugar é dele, que ele tem que tomar um lugar que é dele, que não é meu. Você que está em casa aí, vai diante dele. Eu não vou nem falar, eu vou orar por você. Não, eu já falei, eu quero que o que Deus tem ministrado ao meu coração venha também ao seu coração. Então dobre o seu joelho aí na sua casa, sem a trilha sonora que a gente vai fazer aqui agora. Dobre o joelho aí na sua casa e vai orar. Tchau, tchau, até amanhã. Não perca o culto amanhã. Sai da frente da TV, vai para o computador, já que você não pode estar aqui. Mas assista o culto amanhã. Assista a mensagem amanhã.